A paz do Senhor para todos. Novamente aqui estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, uma fonte de aprendizado. Com muita alegria estaremos compartilhando mais uma lição dessa escola que para nós é a melhor escola do mundo, sem dúvida alguma. Aqui aprendemos lições preciosíssimas para a nossa vida, que levaremos essas lições, esse aprendizado para a vida toda. Meu nome é Persiliana e eu faço parte aqui da equipe de professores da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Londrina. E amamos essa escola dominical. Estamos agora estudando um tema muito relevante, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A lição que veremos hoje é a lição de número 12. E essa lição, ela traz o seguinte tema: quando Deus se revela ao homem. Uma lição muito linda, porque após toda a trajetória da vida de Jó, e nós vamos ver aqui no final, a partir do capítulo 38, quando Deus vai falar com Jó. Que até então estava só Jó e seus amigos falando, a esposa de Jó falando. Agora Deus vai falar, vai se revelar e Jó vai ouvir. O texto áureo da nossa lição é Jó, capítulo 40, o versículo 6, que diz o seguinte: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Deus falando de uma maneira fantástica. E a verdade prática traz o seguinte: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Que privilégio! Um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus que não conhece limite, que não tem princípio nem fim, e fala conosco e se revela a nós. Nós, seres humanos, tão limitados, tão pequenininhos, e esse Deus se digna a falar conosco. A nossa lição bíblica, a leitura bíblica em classe, que é o texto que baseia a lição, é Jó, o capítulo 38, do versículo 1 ao 4. São textos picados. Depois Jó, capítulo 39, do 1 ao 6. Jó, capítulo 40, do versículo 15 ao 18. E Jó, capítulo 41, do versículo 1 ao 3. Eu não irei ler, irmãos, para ganharmos tempo, mas eu sei que vocês na sua sala, em casa, antes de partir para a igreja, vocês com certeza terão lido não uma, mas 2, 3, 4 vezes o quanto for necessário. O objetivo desta lição, o objetivo geral, é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar o quê? Os seus propósitos. São 3 pontos da lição e nós iremos ver um a um. A introdução diz o seguinte: nessa lição nós vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca. Houve uma conversa aqui entre eles. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó. Aqui vamos ver o ponto alto, culminante do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino, que até então Deus estava só ouvindo. Agora Deus vai falar, vai se revelar. Ao longo desse estudo, nós veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os seres humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Então, essa lição, ao ler essa lição à primeira vista, eu achei assim bem interessante, mas conforme eu fui estudando essa lição, se tornou tão claro a maneira como é que Deus trabalha conosco. É muito diferente da maneira como a gente pensa, como nós achamos que deve ser. Não, Deus é Deus, Ele é soberano, Ele trabalha da maneira dEle.
E foi maravilhoso eu comprovar isso aqui. É maravilhoso, eu coloquei aqui, né? Constatar que de uma forma ou de outra, Deus sempre está se revelando, Deus está sempre se mostrando, Deus está sempre falando com o ser humano. E este é o ponto inicial da nossa lição. A revelação de um Deus pessoal. Ele se apresenta de uma forma ou de outra e vai tratar conosco pessoalmente, particularmente. Então, durante 35 capítulos, Jó e seus amigos tinham falado sobre os mistérios, não é, de Deus, sobre várias coisas. Agora aqui se faz ouvir a voz de Deus, a partir do capítulo de número 38. O Deus que tem voz fala, ele quebra o silêncio do meio de um redemoinho. Deus começa a falar. Que coisa interessante. A manifestação dele, gloriosa aqui, poderosa de Deus através desse redemoinho, é algo que chama atenção, até assusta. Mas é assim que Deus trabalha, é da maneira dele, como ele estabelece. Então, Deus se manifesta aqui a Jó de um modo assim poderoso. Os capítulos de 38 a 41 formam uma passagem, ela é até conhecida como o discurso da tempestade. Ao longo desses capítulos, o Senhor fala a Jó e o ajuda a reencontrar ordem e significado para a sua vida. Que até então, a vida de Jó, não é, com todos os acontecimentos, os dramas que se abateram sobre ele, a vida dele virou o quê? Uma desordem. E agora que Deus começa a colocar as coisas, aclarar na mente de Jó, não é, o entendimento dele para ele retomar a sua vida e organizar a sua vida. O Deus que está presente, Jeová, o Deus do pacto, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, porém o que? Um Deus distante dos homens. Então, nós percebemos o grande dilema de Jó. Teria Deus se esquecido dele? Teria Deus abandonado, deixado ele ao léu? Um encontro com Deus, seja ele dramático, não é, como o encontro de Jó ou não, transformará o quê? Para sempre a nossa perspectiva sobre a vida. Muda a perspectiva, a maneira, o olhar. O Criador permite que nós derramemos as nossas preocupações, os nossos questionamentos, as nossas emoções diante dele. E então, ele o que? Estende a sua misericórdia sobre nós. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. Assim como Deus falou de dentro e para dentro da vida de Jó, ele nos encontra onde nós estivermos, em qualquer situação que nós possamos enfrentar. Aqui nós podemos lembrar o caso de Jonas. Onde que Jonas teve que ir? Até onde ele foi? Para Deus poder falar e ele dar ouvidos à voz de Deus. Então, Deus é Deus. Ele faz da maneira dele, não como está na nossa cabeça, na nossa compreensão. O ponto 2 diz o seguinte: a revelação de um Deus sábio. Após ouvir aqueles discursos enfadonhos dos seus 4 amigos, Jó agora é visitado por quem? Pelo próprio Deus. Agora a conversa é diferente. Deus sem demandas, né? Sem forças. Jó está sem demandas, sem forças, sem argumentos. Ele espera apenas o quê? Que a justiça divina o alcance. Utilizando o método da arguição, Deus o interpela, trazendo-lhe à memória a sua eterna sabedoria e poder. Através de perguntas, Deus induz a vê-lo de forma ampla e profunda, resgatando-lhe a dignidade e a visão espiritual que estava o quê? Obscurecida pelo sofrimento. Ele havia passado por tantos dramas que a visão dele o quê? Se obscureceu, ficou fechada. Isso acontece conosco? Sim. Quando enfrentamos dramas, sofrimentos, dores, muitas vezes num momento de dor crucial, a pessoa nem mesmo consegue orar,
conciliar o pensamento para orar. Então aqui vai haver algo diferente na vida de Jó, através da ação poderosa de Deus. Na mecânica celeste, nesse inesperado discurso, Deus não faz acusações. Deus não dá explicações. Deus convida ao quê? Reflexões, a pensar. Ele se aprumou, cingiu-se e se prepara para ouvir Deus falar. Jó 38, versículo 2 e 3. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me. O Senhor passa ao largo dos problemas morais com que Jó e seus amigos se ocuparam e começa a dissertar sobre o mundo natural. Deus fala das estrelas, fala dos ventos, fala das plantas, dos animais, os mistérios da criação, da perfeição, do equilíbrio da sua obra. São perguntas que vão se sucedendo uma após a outra. E de vez em quando, o Senhor faz uma pausa, ele dá uma paradinha para o Jó respirar. Você pode me explicar como eu faço isso? Levando Jó a pensar, a refletir. Na dinâmica da vida, Deus asseverou possuir todas as forças da natureza, o quê? No seu comando, no seu domínio, e poder desencadeá-las ou o quê? Segurá-las, detê-las ao seu bel comando. Ele é Deus. Ninguém entende completamente tais fenômenos comuns como a chuva, como a neve, e ninguém pode comandá-los. Apenas Deus que os criou tem este poder. A gente vê ainda que antigamente, né, eu me lembro, meus pais, meus avós olhavam o tempo, conforme dava o vento, ouvia as nuvens, vai vir chuva, vai... e de repente aquilo tudo se dissipava. Então, quem somos nós, não é, para comandar o vento, a chuva, a neve? Não somos nada. As perguntas de Deus não foram feitas para ensinar, mas para chocar. Não para esclarecer, mas para acordar, para mexer com a mente e dobrar os joelhos. As portas da morte lhe foram mostradas? Você viu as portas das densas trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe. Assim que você for capaz de lidar com esses assuntos simples de guardar estrelas e esticar o pescoço do avestruz, então poderemos conversar sobre dor e sofrimento. Jó não pôde fazer nada senão compreender. Apenas Deus define Deus. Na necessidade de se conhecer melhor a Deus, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Jó capítulo 38, versículo 4 e 5. Do meio de um redemoinho, Deus falou. Se Jó não entendia o trabalho da criação física de Deus, como poderia compreender-lhe a mente e o caráter? Não existe padrão ou critério maior que o próprio Deus. A nossa única opção é nos submeter à sua autoridade e descansarmos em seu cuidado. Então Jó, ele vai se convencendo da sublimidade, da justiça divina e da transitoriedade humana. Então, não podendo resistir à divina sabedoria, Jó se humilha diante do Supremo Deus. Jó capítulo 40, versículo 4 e 5. Ele deveria saber que nada sabia
embora pensasse entender tudo. Ele usará de palavras que não retratavam o verdadeiro conhecimento de Deus. Ele presumia que fossem como ele falara. O versículo 4 diz o seguinte: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Olha que situação, que declaração que Jó faz aqui. O ponto 3 diz o seguinte: a revelação de um Deus poderoso e justo. Deus desafiou Jó a considerar a sua sabedoria e perceber o quanto o entendimento do homem é limitado. À primeira vista, o tema de Deus parece ser a sua soberania sobre a natureza. Ele é criador. O capítulo 38, do versículo 4 a 15, ele governa o quê? O universo animado. Deus levantou questões sobre o universo que confundem até mesmo a ciência moderna. Qual é a fundação da matéria, do espaço e do tempo? Qual é o padrão do clima da Terra? Como são colocados os instintos nos seres vivos? Essas perguntas e muitas outras não podem ser respondidas por seres humanos. Simplesmente os seres humanos não têm condições de responder essas questões. Precisamos perceber os limites do nosso entendimento e apreciar a sabedoria de Deus. É inútil levantar questões do tipo, por quê? Quando chega o sofrimento. Isso é uma tendência natural do ser humano. Por que estou passando isso? Por que isso aconteceu comigo? Devemos nos lembrar que Deus sabe o que está fazendo e depositar nele a nossa confiança. O monólogo que se segue, é mais do que uma afirmação do seu puro poder. Do mundo antigo, tanto Beemote como Leviatã representavam forças do mal no mundo. Jó foi desafiado a atentar, a prestar atenção sobre todo soberbo e abatê-lo. Isso está no capítulo 40, do versículo 5 ao 14, podemos entender isso. Ele não podia lidar com seres humanos ímpios, mas Deus controla o quê? As forças do mal, representadas por esses dois animais, pela força que eles possuíam. Em um poderoso simbolismo, Deus afirmou que ele é o governante moral do universo. Ele pode punir os ímpios e certamente o faz no momento devido, na hora certa, no momento em que ele, como Deus, decidir que irá punir. Então, concluindo, nesse estudo, nós mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. E o que Jó tanto desejava, finalmente aconteceu. O encontro com Deus, porque durante todos aqueles capítulos ele se lamentando, dele falando e fazendo comparações, mas na realidade ele queria o quê? Que Deus o ouvisse, né? E agora Deus vai falar com ele claramente, esse encontro tão desejado. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. Como eu coloquei aqui, ele pensava que ele conhecia ou que ele sabia muita coisa. Na realidade, agora nesse diálogo, ele vê que ele não sabia nada. Grande constatação, né? Humildade, precisamos ter isso na nossa vida. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo
em toda e qualquer situação. Então, isso também serve de exemplo para nós. Quando passarmos por essas situações, sabemos que Deus é Deus. Ele não se afasta, Ele não está longe, Ele não está surdo, Ele está presente e mais perto do que a gente possa imaginar. Irmãos, desejo uma boa aula para vocês todos, nas suas igrejas, nos seus grupos de estudo, e que possamos ter colaborado para que a sua aula possa ser um pouco melhor. Sempre temos dito aqui que usamos as nossas Bíblias de estudo, gosto muito de usar a Bíblia de estudo pentecostal, também a Bíblia de aplicação pessoal, as nossas revistas de escola dominical, que muitas, não é, tratam de temas parecidos, tempos mais antigos, e sempre busco também livros. Usei o livro Enigma de Jó, do pastor Marcelo Alencar, usei também o livro do Marcos Lucado, 10 Homens da Bíblia, e foi maravilhoso a gente ter essa compreensão. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.